na carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6, nós vamos ler os versos 18 a 20. Efésios 6, de 18 a 20. Aleluia. Carta à igreja de Éfeso, capítulo 6, verso 18. Encontraram? Amém? Palavra do nosso Deus diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Em nome de Jesus, amém? Senta no teu lugar aí. Hoje eu queria começar algo com vocês, me debruçar assim, um tempo de estudos, sobre um tema que é, sem dúvida, um dos pilares da nossa fé, né? E quando eu digo que é um pilar, é que eu estou querendo dizer que é o que sustenta a nossa fé. Porque fé precisa ser sustentada, né? O que é um pilar, por exemplo, na construção? O pilar é algo que dá sustentação à construção. Por exemplo, se eu quero que uma laje não venha abaixo, que a casa não caia em ruína, eu coloco um pilar lá para sustentar ela, entende assim? Então, com a nossa fé acontece a mesma coisa. Existem na nossa vida alguns pilares que precisam estar lá presentes para sustentar aquilo que a gente tem e que chama de fé, né? Porque se a gente não tem isso, essas bases que sustentam aquilo que a gente precisa, a nossa fé, por exemplo, ela vai se tornar apenas um ritual religioso esvaziado. O Pedro disse segunda-feira aqui que é um negócio meio arruinado, uma coisa morta, uma fé morta. E com o tempo, obviamente, ela cai, né? Ela deixa de existir. Pois é, para não arruinar, para não morrer, a fé precisa ser sustentada. Volto de novo em Hebreus 11, que nós lemos um versículo no domingo, mas no versículo 6 ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ok? E se nós queremos agradar ao Senhor, então precisamos ter fé. Então seria importante entender que para ter fé, e mais do que ter, para manter a fé, porque fé é uma coisa que ela pode morrer, nós precisamos sustentar ela ao longo dos anos. A nossa fé precisa ser perene, por isso nós precisamos desses pilares. E um fundamental que eu gostaria de começar hoje a tratar com vocês e falar hoje é sobre a oração. Ela é essa coisa que ultimamente anda também meio anuviada, assim, meio estranha, mas ela é a sustentação do que a gente chama de fé, tá bom? A oração é essencial disso que nós entendemos como a fé cristã. O Lutero, por exemplo, entendia que a oração tinha essa coisa de significado tão importante. Ele diz que aquele que não ora, no momento de crise ou de necessidade, recorrendo a Deus, certamente não considera que Ele é Deus. E nem lhe dá a honra devida. Porque quando nós oramos ao Senhor, ainda que nos momentos de dificuldade, seja ele qual for, e entregamos a Ele, buscamos no Senhor ajuda, nós estamos dando a Ele a honra que é devida em nossa vida. E nós fazemos isso através da oração. É a oração que nos dá isso. Ela é, então, um pilar. E esse pilar, e se ele for forte, se for robusto, se for algo constante, ela vai sustentar a nossa fé e pode passar o tempo que for. Nós não vamos enfraquecer naquilo que nós cremos, nós não vamos ruir, não vai trincar, não. Porque a nossa fé terá sustentação, amém? O que é oração? Né? Vamos falar sobre isso. Via de regra, oração é o meio do ser humano se comunicar com Deus. É a maneira como o ser humano se comunica com Deus. Através da oração, por exemplo, é que você estabelece um relacionamento com Deus. E é importante entender que esse relacionamento ele precisa ser mais íntimo. Quem ora se coloca num lugar mais perto de Deus. É um relacionamento mais pessoal. É uma conversa que vai gerar mais comunhão entre quem está falando e quem está ouvindo. Oração. Nesse sentido, a oração não pode ser uma coisa casual,
que eu faço, se eu quero ou não, um mero bate-papo com Deus. Oração não, ela precisa ser entendida como esse privilégio que Deus nos deu, essa coisa única, e ele tem que ser extremamente relevante na nossa vida, e a gente não pode, de maneira nenhuma, eu acho que isso tem acontecido ultimamente, nesse padrão de crente tão acelerado, tão cheio de tarefas, tão cheio de compromissos, que essa coisa, esse privilégio está diminuindo da sua importância, da sua relevância. E aqui é importante, quer dizer, orar nada mais é do que se relacionar, e no caso aqui, se relacionar com Deus. Se nós queremos nos relacionar com o Senhor, se nele nós cremos, se nós queremos estabelecer isso, nós precisamos desenvolver então essa coisa espiritual mais robusta, essa estrutura espiritual. Por isso nós temos que ter uma relação mais íntima, mais pessoal com Deus, não pode ser uma coisa casual, distanciada, e isso acontece quando nós oramos. Nós não podemos perder isso de vista. Quando a gente ora, nós estamos demonstrando isso, nós queremos algo diferente com o Senhor, nós queremos intimidade com o Senhor, nós queremos um nível de relacionamento que vá para além de saber que Ele é Deus, Ele existe, eu creio nele, está tudo. Não, eu quero uma proximidade, eu quero ser parte da família, eu quero falar com Ele como um filho, como uma filha amada de Deus. Isso é oração, ok? Então, veja como isso é imprescindível, como isso é insubstituível, isso é fundamental. Só para você entender, por exemplo, e na Bíblia Sagrada? Bom, na Bíblia Sagrada, isso é, de Gênesis e Apocalipse, uma realidade. Por exemplo, só para passar aqui para vocês entenderem como isso não é uma necessidade de hoje, mas é uma necessidade da vida de alguém que vive com Deus, oração. Na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, é um fato incontestável. Aliás, não só isso, mas eu queria dizer para vocês que em todas as culturas do mundo, a oração faz parte. Todas as religiões do mundo, a oração faz parte. E, aliás, tem gente que nem religioso é, mas que também ora. Basta você ver o avião começar a pensar que ele vai cair, que todo mundo vira crente na hora que começa a orar. Sendo crente ou não. No Antigo Testamento, por exemplo, não é diferente. Alguns exemplos para vocês. Gênesis capítulo 18, tem uma passagem que você conhece, que diz que Abraão estava numa sombra, e o Senhor foi visitar Abraão. E ele viu 3 pessoas se aproximando, e era o Senhor que visitava Abraão. E ele ficou ali todo alvoroçado, porque ele queria receber bem o Senhor. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor vai embora, ele conta para Abraão que a razão dele ter vindo, perdão, dele ter descido, é que ele tinha visto toda a maldade da cidade de Sodoma e Gomorra, que ele tinha visto todo o mal que era praticado ali, e que ele resolvera trazer juízo sobre a cidade. Deus conta para Abraão aquilo, e na hora, Abraão então entende que tem um problema. Por quê? Porque o seu sobrinho querido Ló morava em Sodoma. E se Deus trouxesse juízo sobre aquela cidade, Ló ia sofrer com isso. Ele estava ali. O que Abraão fez? Intercedeu. É interessante demais. Ele intercedeu não por Sodoma, porque a cidade estava sob o juízo de Deus. Deus já tinha falado, não tem o que falar. Então, mas Abraão começa a interceder se houvessem pessoas justas em Sodoma. E aí vocês conhecem a passagem, se tiver 50 justos, o Senhor fala, Abraão, se tiver 50 justos, eu vou poupá-lo. Mas, Senhor, desculpa a insistência, se tiver 40. Não, se tiver 40, não se preocupe. Se tiver 30, 20, 10, tá. Se tiver 1, Senhor, não se preocupe, se tiver 1, esse 1 não, um justo, Deus vai salvar. Mas, veja, Abraão orou ao Senhor para interceder por aqueles que, pelo seu sobrinho, obviamente, que ele não diz, mas pelos que ele achava justo em Sodoma. Gênesis 32, 9, tem uma passagem de Jacó, por exemplo. Jacó, ele havia ido embora da sua casa, porque ele enganou o seu irmão e tal, roubou a primogenitura, vocês conhecem a história. Jacó ora em vários momentos, mas quando ele volta de lá, no capítulo 32, versículo 9, ele voltando para casa, ele está morrendo de medo do seu irmão, e nos versos 9 a 12, diz que Jacó então orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse, ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes, volte para a tua terra, para os seus parentes, e eu farei prosperar. Ou seja, Deus mandou ele voltar. Eu estou aqui orando ao Senhor que me mandou voltar. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade como tem me tratado. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Agora não. Agora prosperei. Possuo 2 caravanas de coisas e pessoas, e bens e mulheres. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú,
porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois o Senhor prometeu, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Quer dizer, Jacó, no momento de aflição, no momento de dificuldade, de incerteza, ele orou ao Senhor. Eu estou no Antigo Testamento, Êxodo 32, versículo 10. Tem um momento em que o Senhor diz, Moisés, eu não aguento mais a murmuração desse povo. No verso 10 ele diz, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Mas Moisés suplicou, Moisés orou ao Senhor, clamando, ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Moisés intercedeu, Moisés orou ao povo, ao Senhor pelo povo. Jó, no capítulo 42, alguns exemplos, tá? Capítulo 42, versículo 8, o Senhor diz aos amigos, supostos amigos de Jó, vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros com eles, apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos, porque o meu servo Jó orará por vocês, ele intercederá por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Versículo 10, diz que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes perdido. Jó orou ao Senhor. E eu posso ficar aqui citando, o que dizer aqui da oração de Ana, né, que a nossa irmã leu aqui, no culto bonito, maravilhoso, 1 Samuel capítulo 2. O que dizer da oração de Neemias, por exemplo, quando Neemias ficou sabendo que o povo estava em grande desgraça e ruína lá no seu povo, e ele orou ao Senhor de uma maneira maravilhosa. Daniel, que orou durante 10 dias ao Senhor. Enfim, o que dizer da maravilhosa oração de Abacuque, que nós já estudamos aqui, reconhecendo a soberania do Deus, porque tendo ou não tendo, florescendo a figueira ou não, o Senhor é Deus e ele tem que ser aclamado como Senhor absoluto de todas as situações. Ele orou ao Senhor. Queridos, na antiga aliança, a oração era essa coisa de se comunicar com Deus. Era essa possibilidade que existia. Aliás, os judeus têm na oração, muito importante, aliás, eu até invejo, uma inveja santa, os judeus, porque eles têm uma reverência que a gente não tem, né? E eles têm na oração um foco muito grande, porque a oração, junto com a esmola e com o jejum, é conhecida como obra de justiça. Ou seja, nós fazemos justiça na vida dos outros, ajudando eles financeiramente, fazendo jejum para nos colocar diante de Deus, mas também orando. Oração é algo que nós fazemos em prol da justiça no mundo, e ela é obrigatória para eles. Isso precisa ser relevante. E aí eu pergunto, você está falando no Antigo, e no Novo Testamento, é importante? Alguns exemplos para vocês. Atos 1,14, diz dos discípulos, todos eles, os discípulos, se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, todos se reuniam para orar. E foi assim que todos reunidos orando, foi que o Espírito Santo de Deus veio sobre eles como um vento impetuoso, como um fogo clemente, os revestiu, construindo e dando a missão de ser a comunidade de Jesus no mundo. Eles estavam em oração quando o Espírito foi derramado. Algumas coisas, isso precisa ser sobre nós, para que haja manifestação espiritual, meus irmãos. Nossa tradição pentecostal, eu lembrei aqui, eu acrescento, para descobrir a grande questão na virada do século XIX para o século XX, é como é que uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo de Deus. E aí um grupo lá se reuniu numa escola e foram para lá para orar. E oraram dias e dias e dias até que o Espírito foi derramado sobre eles. E foram reveladas línguas e tal. Oração. Atos 12:5, outro dia foi lido aqui pela nossa irmã, que Pedro então ficou preso, detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E aí adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Mediante tanta oração, a Bíblia diz que um anjo foi enviado pelo Senhor até a prisão e milagrosamente libertou Pedro, mediante a oração da igreja. Tiago 1,7, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, que lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma. Veja que coisa incrível. Ah, mas eu não sei, eu não entendo. Até a sabedoria
nós poderemos humildemente pedir em oração ao Senhor que Ele concede. Não é lindo isso? Você está entendendo a relevância disso para Deus? Isso que tem deixado de ser relevante para as pessoas hoje em dia. Tiago vai, inclusive, afirmar que a oração que Deus ouve em intimidade não pode ser feita de qualquer forma, não é qualquer intenção. Por exemplo, uma atitude, não adianta orar de forma egoísta, que Deus não recebe, porque Ele fala que você não adianta pedir para o seu próprio benefício, pensando só em você, que essa oração o Senhor não ouve. Nós temos que orar, Ele vai dizer, uns pelos outros. Inclusive, se houver um enfermo no meio de vocês, orem com fé, porque o Senhor vai curar mediante a oração do povo que tem fé. Oração é importante, sim ou não? 1 Tessalonicenses 5,17 tem uma frase fundamental: orem sem cessar. Orem constantemente. Orem o tempo todo. Lógico, isso é um nível de oração que nós deveríamos atingir, que não precisa. Filipenses 4,6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos, as suas aflições, as suas ansiedades ao Senhor. Como? Orando a Deus, meus irmãos. Oração é essa parte constituinte da vida de um crente. Inclusive, a Bíblia afirma que nós temos que orar com toda ousadia. Quem ora tem ousadia diante de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 21, diz assim, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e faz o que agrada a Ele. Se o nosso coração não nos condena, por quê? Porque nós estamos obedecendo ao Senhor, nós vivemos em obediência a Deus, nós podemos pedir em oração, porque, querido, nós receberemos tudo o que nós pedimos. Veja que ousadia, essa ousadia precisa fazer parte da nossa oração. A nossa ousadia vem da certeza que nós temos feito tudo conforme o Senhor tem mandado. Inclusive, nós temos ousadia em nós, por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5,14, esta é a confiança que nós temos nele, que se nós pedirmos coisa alguma, segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. Isso a gente não pede, isso a gente não ora, isso a gente não intercede. E aí um terceiro desafio, o Antigo Testamento, o Novo, e para Jesus, como era? Eu só estou fazendo isso para você entender da relevância, você está compreendendo isso? O quanto isso é importante para nós? Na Bíblia Sagrada diz que Jesus orava em muitas situações. Lucas 6,12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus escolheu 12, não foi isso. Ele foi lá debaixo de uma noite inteira de oração, clamando a Deus, direcionamento para escolher aqueles homens um a um. Lucas 5, versículo 16, todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários, para quê? Para orar. A gente vai vivendo de algumas formas e vai acostumando com o ritmo da vida, e a gente vai perdendo a dimensão dessa proximidade, aí vai perdendo o quê? Intimidade com Deus. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus faz algumas orações, aliás, longas. No versículo 1 do capítulo 17 diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Antes de ir para a cruz, ele orou ao Senhor. Vocês conhecem o Getsemane? E é interessante que nessa oração do João 17, ele ora por si, ele ora pelos apóstolos, e no verso 20 ele diz assim, minha oração não é apenas por eles, eu oro, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dos discípulos. Ele orou por nós. Jesus orou por nós, será que a gente não consegue orar? Veja, é sensacional isso. Para Jesus, a oração é parte fundamental do relacionamento com o Pai. Isso tem que nos ensinar. Tanto que em Jesus, e aqui eu quero entrar num tema mais aprofundado sobre isso hoje, que você precisa entender o que é ser cristão. Porque Jesus é aquele que veio para mudar completamente o significado da oração. A noção de oração foi completamente transformada quando Jesus veio. Ele fez isso.
Por que ele fez isso? Porque a oração, a prática de oração, no seu tempo, estava um tanto quanto desvirtuada. A oração que estava sendo feita estava longe da sua função real. Se eu estou dizendo para você que oração é uma forma de falar com Deus, mas de estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus, no tempo de Jesus as coisas não estavam muito assim, porque normalmente existia uma dimensão pública da oração, um grupo lá, uma casta de religiosos, porque eles oravam nas sinagogas e oravam nas praças públicas. Era uma dimensão pública da oração. E está tudo bem, não tem problema. O problema é que esses religiosos começaram a usar a oração com outras finalidades, não para se relacionar em intimidade com Deus, como deveria ser. Por isso o Evangelho, aí Jesus vai falar daqueles que oram para os outros ouvirem. Oram em alta voz em praça pública para ter reconhecimento dos outros, para serem exaltados pelos outros. Se a oração é essa ferramenta de intimidade, orar publicamente em alta voz para mostrar para os outros que era íntimo de Deus, você não é, eu sou mais. Isso que estava acontecendo no tempo de Jesus, o que? A motivação da oração, eles faziam isso para aparecer para as pessoas, não para se relacionar com Deus nessa intimidade necessária de que alguém, sabe essa proximidade? Sabe quando alguém é íntimo de você? Sabe alguém que você confia? Sabe alguém que você quer ter perto? Sabe alguém que você cortaria sua mão por ela, que você quer bater um papo com ele? Você quer revelar um segredo que você sabe que não vai ser... Sabe, é isso, essa coisa que o Senhor espera de nós. Não é à toa que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, Jesus ensina assim, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que é hipócrita? É alguém que encena um papel, bota uma máscara e diz que é uma coisa que não é. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Percebe o que Jesus está enfrentando aqui? Ele vai redesenhar essa função da religião, da oração. Lógico que a oração tem várias formas de ser feita, tem várias faces. Inclusive a oração pode ser pública, ela pode ser comunitária, não tem uma forma exata, porque imagina que você se relaciona com uma pessoa muito querida, então não dá para dizer, existe, né? Você se relaciona com Deus da sua intimidade, a sua intimidade com Deus é você que diz. Entretanto, e aqui, Jesus exalta uma dimensão que me parece bastante importante, me interessa aqui, que é essa dimensão pessoal da oração. E que, segundo a Bíblia Sagrada e o próprio Jesus no Evangelho, parece ser bem fundamental, e é por isso que eu quero pensar com você hoje, a partir dos próximos encontros nossos, que eu puder, nessa coisa, porque em Mateus 6,6, Jesus vai dizer o seguinte, mas quando você orar, ao invés de ficar na igreja gritando e nas esquinas fazendo escândalo para os outros verem, vá para o seu quarto. Percebe que ele tira essa coisa e leva para o pessoal? Tem uma conversa na intimidade do seu quarto. Feche a porta. Ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus está transformando essa prática de oração pública, que se tornou uma coisa fingida, uma interpretação, uma máscara, e leva ela para o quarto, porque a oração que serve é a oração de alguém que é íntimo com o Pai. Inclusive o Pai sabe de tudo dela, porque é íntimo, é perto, é querido, é amado. É uma dimensão muito, muito íntima, é isso que importa. Por isso que ele exaltou essa coisa mais secreta da oração. Por que ele fez isso? Porque essa oração comunitária, então, estava sendo usada como espetáculo, como exaltação pessoal de alguns diante dos outros, para impressionar e arrancar aplausos. Ou seja, Jesus diz que eles já receberam a sua recompensa. Com a recompensa, eles já estão sendo aplaudidos pelas pessoas. Pronto, acabou. Eles estão se relacionando com Deus? Não, eles estão se relacionando com as pessoas. Você não está orando para lá, você está orando em volta. Lembra da oração do publicano e do fariseu e do publicano? Como é que o fariseu orava? Ele orava de si para si mesmo. Ele não orava a Deus. E ele falava o quê? Deus, obrigado porque eu não sou igual esse aqui, ó, que é um pecador imundo. Deus, eu dou dízimo, tudo, tá, eu sou cara. Ele está orando a Deus?
Percebe essa dimensão aqui que não serve para Jesus? Essa oração para se aparecer não serve, por isso ele leva para a intimidade. E aí, ele vai dizer ainda que a nossa oração não pode ser feita de vãs repetições, de falas decoradas. Porque ele vai dizer no versículo 7 e 8, mas quando orarem também, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Quem que é pagão? Alguém que não crê. Como uma prática ritual repetida de coisas decoradas. Isso é coisa de quem não tem intimidade com Deus. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então ele está criando uma nova forma de oração aqui, onde oração não é esse espetáculo público, onde oração não é essa coisa que você faz para te exaltar, para dizer que você é um homem de oração, uma mulher de oração. Não, mas ele traz oração para esse relacionamento de intimidade com Deus, para estabelecer essa coisa próxima, de família de Deus, sabe? Sabe família? Acho que isso está faltando um pouco. Conversar como família. Ela não pode ser uma mera prática religiosa, um ritual legalista, mas a oração funciona assim como o oxigênio para a vida, sabe? Para você viver naturalmente, você precisa respirar, sim ou não? Pois é, para você viver espiritualmente, você precisa orar, meu irmão. Você precisa orar, meu irmão. Senão a gente não tem essa vida com Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Lógico que a gente às vezes não... mas eu não tenho essa prática, eu não sei. Eu tenho pessoas que quando entram na igreja falam, pastor, eu não consigo orar, não sei. Hoje faz orações maravilhosas. Eu não sei, porque a gente tem que aprender. E para virar uma prática de vida, essa coisa de orar constantemente o tempo todo, é uma construção de vida que nós precisamos ir adquirindo, que é conversar com Deus o tempo todo. Mas parece que nós precisamos começar em nome de Jesus, amém? Nós precisamos, e por isso na sequência, Jesus vai falar do que realmente deve ser uma oração de quem tem fé e quer se relacionar com Deus nessa intimidade. Aí ele vai construir essa relação, e para isso ele diz, vocês conhecem o texto de Mateus 6, no versículo 9, o que? Quando vocês devem orar assim, né? Então, não ore assim como esse povo aí, vocês devem orar assim. E aqui ele nos vai dar as bases do que realmente importa na construção desse pilar tão fundamental do nosso relacionamento com Deus. Entenda, se nós não falamos com Deus, nós nos relacionamos com Deus. Não se engane. E isso é o que sustenta a nossa vida. Jesus nos ensina a orar a oração que a gente repete aqui todas as segundas-feiras, né? Que é uma oração abençoada, que a gente faz questão, mas também que não pode virar uma repetição de palavras e tem que estar... E aí é tradicionalmente conhecida com um nome muito legal, como a oração do Pai Nosso. É isso que ele vai nos ensinar. A oração do Pai Nosso, e nós, olhando para ela, nós entendemos como muitas vezes as pessoas oram e oram de forma indevida, porque hoje em dia também, a gente ora para tudo quanto é coisa nessa vida, né? A gente ora para pedir, para reclamar, a gente ora... Quando eu oro oração para o Pai Nosso, ele ensina, por exemplo, que oração não é mágica. Às vezes a gente quer que a oração seja mágica. Então eu vou orar, eu vou determinar e Deus vai fazer. Isso é mágica, isso é bruxaria. Isso é... né? Não é oração. Oração, por exemplo, nós não oramos para forçar Deus a nada. Leia sempre, lembra, mentaliza a oração do Pai Nosso que você vai entender. Nós não oramos para forçar Deus a nada. Nós não oramos para que Deus quebrante lá o seu coração e venha nos ajudar e tomar providência na nossa vida. Nós não oramos para isso. Deus, o Senhor não está vendo a minha situação, então vem aqui. Como não está vendo? Deus é cego agora? A gente não ora para isso. Nós oramos por quê? Porque nós queremos conversar com Ele, estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus. Nós precisamos entender isso é Jesus Cristo, porque se nós não oramos assim, queridos, capaz da nossa oração não passar dessas lâmpadas aqui em nome de Jesus. É importante, e um dos segredos bíblicos que a oração é respondida por Deus é fazer o que João nos lembrou aqui. O que João falou na sua primeira carta? Nós temos que ajustar o nosso querer ao querer de Deus. Quando nós nos oramos o que nós queremos. Nós oramos o que nós queremos se ele estiver de acordo com a vontade de Deus, ok? Fazer com que nossa verdade seja exatamente a vontade do Senhor. Portanto, nós vamos entender aqui algumas dimensões. Isso vai ser meio longo, e hoje eu não consigo, hoje eu introduzo só para você, mas aí nas outras oportunidades que eu tiver eu vou continuar nisso, tá? Mas eu queria que você estabelecesse essa relação e que você entendesse que quando Jesus nos ensina essa oração, Ele está querendo que nós tenhamos o quê?
intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus do que uma coisa pública para todo mundo ver. Uma reunião de oração grande, tudo bem, mas assim, se não tiver essa coisa íntima, pessoal, verdadeira, com Deus não adianta. Então ele vai nos ensinar a orar nessa dimensão mais próxima de um relacionamento íntimo, e a primeira coisa que ele vai dizer para nós é o quê? Que nós oramos a um Deus que é Pai, ok? E eu começo por aqui. Mateus 6,9, ele diz assim, vocês orem assim, Pai Nosso. Sim ou não? Não é essa a nossa oração? Então, eu já quero parar aqui na primeira característica desse relacionamento que nós precisamos estabelecer com Deus, que é saber que Ele tem que ser o nosso Pai. Você não está orando você precisa construir isso. Você não está orando a um senhor que está falando com um escravo. Você não está orando a um patrão que está falando com um empregado. Você não está orando Você está orando para um Pai. E nós temos que entender como é que nós construímos esse relacionamento. Observe que não é uma fórmula pronta. Não temos que repetir. Ele está nos dando uma medida para quê? Para se relacionar. E é importante você entender isso. A oração pode ser bonita. Uma palavra bonita não pode ser mais importante do que um relacionamento verdadeiro. Então veja, o padrão ideal de relacionamento começa dizendo que nós chamamos ele de Pai. E isso é fundamental, Pai Nosso. E aqui já está um desafio enorme, porque você não dá conta como isso aqui foi uma revolução. Jesus está revolucionando a forma de falar com Deus, porque até então todo mundo orava. Agora, até também aquele momento, ninguém jamais ousou se dirigir a Deus chamando ele de Pai. Não existia isso. Um judeu se nega a pronunciar o nome de Deus, de tanto temor que ele tem, tanta reverência. O relacionamento dos judeus com Deus é um relacionamento de muito temor, mas distante. Lembra a semana passada? Não se aproxima, não tem intimidade. Então, Deus é quem? É Deus? Aí Jesus fala, não, Ele é Pai. Ninguém ousou, isso para o judeu era uma blasfêmia. Mas você tem que entender Jesus aqui, o que ele está fazendo, essa revolução que ele está produzindo, porque ele tem a ousadia de chamar Deus de Pai, e ele nos concede a mesma honra, e isso é maravilhoso, e nós não podemos perder, diminuir a importância disso. O que nós temos que entender aqui é a diferença, só para você compreender um pouco aqui, o que Jesus está propondo, porque para ele, a diferença que nós temos que entender é entre fazer e gerar. Vou explicar isso aqui para você. O que significa chamar alguém de pai? A diferença aqui é entre filhos naturais e filhos por adoção. Jesus é esse projeto que eu vou te explicar agora, você vai entender. A doutrina cristã mais fantástica que existe é que nós nos unimos a Cristo e quando nós fizermos isso, nós vamos poder nos tornar filhos e filhas de Deus. Só um filho, só uma filha de Deus pode olhar para ele e falar, Pai. Entenda isso aqui. As pessoas podem pensar, e você se pergunta às vezes, mas nós já não somos filhos e filhas de Deus? E eu queria dizer para você, bom, em certo sentido, sim. Por quê? Porque foi Deus que nos trouxe a existência, é Deus que nos ama, Ele cuida de todos nós, Ele dá sentido. Mas nesse sentido, Ele parece um pai amoroso, sim ou não? A gente parece sentir um filho. Mas quando a Bíblia Sagrada diz que eu e você temos que nos tornar um filho, uma filha de Deus, Ele está dizendo um negócio bem diferente. Eu quero que você entenda isso. Só pode orar a Deus e falar, Pai nosso, quem tem isso no seu coração. João 1, versículo 12 diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E filhas, óbvio. Do que o João está falando aqui? A Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito de Deus, sim ou não? Você conhece essa frase? Por que ele é unigênito? É porque ele é o único gerado. Portanto, se ele é o único gerado, ele é o único não criado. Ele é gerado. A distinção clara aqui é entre fazer e gerar. Vou explicar para você a diferença disso. Você está entendendo aqui ou não? Tudo bem? Jesus é o único Filho unigênito. Ele é o único gerado. Portanto, ele não é criado. Ele é o único. A diferença entre essas duas palavras é o seguinte. Quando nós geramos algo da mesma espécie que nós mesmos. Gerar. Por exemplo,
Um homem e uma mulher geram o quê? Bebês humanos como ele, sim ou não? Da mesma espécie dele. Mas um cachorro gera um outro cachorro da mesma espécie dele. Um castor gera um outro castor. Um passarinho põe ovos e que vão virar outros passarinhos como ele. Ou seja, quando a gente gera algo da nossa própria essência, que é como nós, que é igual a nós, da mesma espécie que nós. Mas quando a gente cria, nós fazemos algo que pertence a algo diferente da nossa espécie. Por exemplo, o pássaro faz o quê? Um ninho. Ninho é pássaro? Não, ninho. Ele faz um ninho. Ele cria um ninho. O castor faz uma barragem. O homem faz um aparelho celular. Ele cria, por exemplo, um homem pode fazer uma estátua. Se ele for um escultor bem hábil, a estátua vai parecer muito com o ser humano. Mas ela é ser humano? Não, ela não tem. Ele não criou um ser humano. Ele fez uma estátua. Então, gerar é uma coisa, criar é outra. Está claro isso, sim ou não? Quando você gera algo da sua mesma espécie. Como você gera um filho, ele é da sua mesma espécie. Quando você cria algo diferente de você. O que o ser humano gera, o homem e a mulher gera é humano. O que Deus gera é Deus. O único gerado foi... Quem é o único gerado? O unigênito. É único, gênito, o único gerado, Jesus. E os demais, criados. A raça humana não é gerada, ela é criada. Portanto, é filho e filha de Deus, mais ou menos. Está claro isso? Agora presta atenção. Então, unigênito gerado por Deus foi Jesus. E quando Deus gera, é Deus. Então, Jesus é Deus. Isso não tem dúvida. O que Deus cria não é Deus. Tal como o homem cria, o que ele cria não é homem. E por isso, homens e mulheres não são filhos e filhas de Deus no mesmo sentido que Cristo é. É diferente. Agora veja a lógica do Evangelho. Aqui está o tema central do cristianismo. O nosso mundo é esse imenso ateliê de um Criador. Ele criou tudo. Criou os seres humanos. Eles são deuses? Percebe o pecado original? Não. Eles são criaturas. O mundo é povoado por muitas estátuas que, Deus criou estátuas. Mas entre essas estátuas surge um rumor de que alguns vão assumir estatura de novas criaturas. Alguns podem assumir esse status de novas criaturas, criaturas diferentes. Como serão diferentes? Eles serão gerados novamente como um novo tipo de ser humano. Não criados, mas gerados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, esses e essas vão se tornar filhos e filhas de Deus. Mesmo sendo criados, podem se tornar filhos e filhas de Deus. Entende a lógica do cristianismo aqui? Está claro isso, sim ou não? Você é criatura, você foi criado, mas em Cristo você recebeu o privilégio de se tornar um filho, uma filha de Deus. Presta atenção nisso. O C.S. Lewis tem uma frase que ele diz: pela adoção, ou seja, nós somos adotados então para essa família, tornamos-nos irmãos e irmãs de Cristo, quase como se tivéssemos com ele o mesmo Pai, o qual, todavia, de um modo é Pai de Cristo, de outro é nosso Pai. Por isso, no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo diz, separadamente, o meu Pai e o vosso Pai. Ele sempre fala assim, o meu Pai e o Pai de vocês. Pois Deus é Pai de Cristo, ao gerá-lo naturalmente, o Verbo eterno, mas é nosso Pai, ao fazê-lo voluntariamente, através do nosso batismo. Nós somos adotados por Deus. E nos tornamos, sim, filhos e filhas de Deus, na adoção que existe em Cristo Jesus. A raça humana é uma criação de Deus. Mas família de Deus passa por Jesus Cristo. Você compreende isso, sim ou não? Isso é evangelho. Tomás de Aquino diz que quando nós dizemos que somos filhos e filhas de Deus, nós devemos nos lembrar que Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, Ele criou estátuas, mas nos adotou em Cristo como filhos e filhas, efetuando uma mudança radical em nossa natureza. O batismo é um negócio muito complicado, muito sério. Se render a Cristo, se tornar essa nova criatura que Paulo fala,
hoje somos nova criatura, o que era já não é mais, o passado, nova criatura nós somos, essa coisa que acontece em Cristo. Efésios 1:5 diz assim, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos e filhas por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Cristo. Nós somos adotados em Cristo. Quando nós nos batizamos, nos rendemos a Ele, quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos e filhas, por meio do qual nós clamamos, Paizinho, Abba Pai, Pai querido, amado. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos e filhas de Deus. Se somos filhos e filhas, então também somos herdeiros e herdeiras, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Quem não conseguiu construir aqui comigo? Criado é uma coisa, gerado é outra. Nós somos criados, mas em Cristo nós somos regenerados, nós nascemos de novo e nós temos o privilégio de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Compreende isso? Quando um casal, por exemplo, adota um bebê, ele na justiça assume o status e passa a ser tratado como um filho natural daqueles pais adotivos. É filho natural, mas não é natural do casal, nasceu dele? Não, foi adotado. Agora, em Deus, na adoção divina, é diferente, vai além, porque os filhos e filhas adotados assumem, inclusive, a mesma natureza do Pai Celestial. É maravilhoso isso demais, meus irmãos. Com Cristo nós morremos, com Ele nós somos sepultados, no batismo acontece isso, e com Ele nós ressuscitaremos, nós recebendo a sua vida em nós, para que com Ele a gente viva como um filho e uma filha, que a gente conviva, que nós compartilhemos a mesma natureza divina, com todos os direitos de um filho e uma filha de Deus, inclusive o direito de reinar com Ele em glória. É extremamente sensacional isso, filhos e filhas. Isso é uma revolução que Jesus estava patrocinando na oração, porque Jesus, quando Ele vem e nos ensina a orar, Ele vem dizer que não podemos nos esquecer, que nós temos que ter um relacionamento com Ele na mais profunda intimidade. Você não se relaciona a Deus com temor, sim, mas você tem que entender que tem que ser íntimo dele. Não adianta ir lá morrendo de medo diante de Deus, porque Deus não está querendo te pôr medo. Não adianta ir lá achar que você é um escravo de Deus. Não, Ele não quer ser o seu Senhor como um escravo, não. Ele quer ser o quê? Essa coisa imerecida. É um pai que te ama. É um pai que te ama. Enquanto a gente não se ajoelhar e ter essa consciência de que eu quero me relacionar nessa intimidade com Ele, sabendo que Ele é um pai, que Ele me ama, que Ele quer para mim muito mais do que um relacionamento de mandar e obedecer. Por que você obedece? Porque Ele manda? Você obedece porque Ele ama, é como um pai. E um pai precisa ser obedecido em nome de Jesus. A nossa motivação tem que ser outra, meu irmão. Presta atenção. Eu estou dizendo que o mundo não precisa de muita gente mais religiosa, nós estamos cansados de religioso. Aliás, o mundo não precisa de muito crente. Sabe o que o mundo precisa? Isso eu tenho certeza. O mundo precisa de mais filhos e filhas do Deus Altíssimo, que se ajoelha diante dele, como um filho amado, diante de um pai, e vai fazer deste mundo um mundo melhor. Só quem ora a Deus assim, tem essa intimidade com Ele, que vê as suas orações atendidas. Aliás, Romanos 8, capítulo 8, versículo 19, diz o seguinte, que a natureza criada aguarda com grande expectativa o quê? Que os filhos e as filhas de Deus sejam reveladas na terra. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus. Livre só é um filho e uma filha de Deus, que se rendeu a Jesus Cristo e se relaciona com o Pai nessa intimidade. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e filhas, a redenção do nosso corpo, pois é nessa esperança que nós somos salvos por Jesus. Entende isso? É grandioso demais. Então veja, quando você se ajoelha, quando você pega na mão do seu irmão e fala,
Pai nosso, você não está fazendo qualquer coisa. Isso é grande demais. Isso é íntimo demais. Essa reverência tem que estar em nós. Nós precisamos alcançar esse tamanho de relacionamento, de intimidade. Como? Orando, tendo uma vida de oração. Penso que é uma das maiores dimensões da fé. E, aliás, essa coisa que está sendo mais desconfigurada é oração. E você sabe o problema disso? O problema é que se a gente não ora, a gente não se relaciona com Deus, e aí a gente se relaciona, ou então você se relaciona com Ele como um conhecido, ou um desconhecido, ou um colega, sabe? Quando você vai orar e você fala com um colega, ô colega, tudo bem, beleza, tchau. Qual o compromisso que você tem com um colega? Uma pessoa que você vê na rua? Nenhum. Às vezes o relacionamento é isso. Mas se for assim, desculpa, nós nunca vamos saber o tamanho da beleza do que Deus planejou de graça quando enviou o seu Filho unigênito na terra para nos salvar. Jesus veio na terra para nos salvar, para nos dar esse privilégio, essa intimidade, esse tamanho. Quando Jesus diz aqui, orem assim, Pai nosso, Ele está querendo chamar você para esse compromisso. Agora, sem oração, nessa dimensão aqui que eu estou falando, nós vamos ter um monte de crente fazendo muito barulho, enchendo igreja, mas sem saber o que é essa realidade íntima, que só tem um pai e um filho, um pai e uma filha, que é isso que Jesus quer conosco, em nome de Jesus, amém? A minha oração é que no conhecimento da palavra de Deus esteja no nosso despertar espiritual, sabe? Nós precisamos querer isso. Nós como igreja, nós precisamos entender que igreja não é uma reunião de pessoas, igreja é uma reunião de pai com filhos e filhas que Ele ama. É isso que nós vamos fazer aqui. Não é uma reunião de religiosos chato, cheio de doutrina, para ficar apurrinhando, apontando o dedo para os outros. Você não veio aqui hoje, você veio aqui hoje porque tem alguém que te ama, e esse alguém é teu pai. Pai precioso, querido. E Ele tem tudo de bom para você, e é assim que você conversa com Ele. Agora, tem uma relação de pai e filho que não se fala? Não tem relação. Não tem Deus. Por isso nós precisamos orar em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos ter na palavra de Deus as medidas que Deus espera de nós. E assim a gente possa tomar posse dessa dimensão tão importante, porque ela que nos fortalece, ela que nos faz não desandar, não ruir, não desabar, porque é ela que sustenta a nossa vida, esse pilar que dá sustentação à nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, que é a nossa oração, que é quando nós oramos em nome de Jesus, amém? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam a relevância disso? Eu estou falando porque é relevante, e nós vamos tomar isso como posse para nós, em nome de Jesus. Ele vai continuar a nos dar as medidas tão importantes aqui, dessa relação de intimidade, mas isso a gente continua na outra oportunidade. E muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém? Vamos louvar ao Senhor, glória a Deus.